Minha nora tentou me matar com uma garrafa de vinho no meu aniversário e quem quase morreu foi a mulher que eu achava que era mãe dela. Eu ainda vejo a cena como se fosse agora a garrafa de Bordeaux caríssima, o cartão escrito com todo o meu amor e aquele sorrisinho treinado da Ashley dizendo que eu merecia algo especial. Especial mesmo. Tinha anticongelante dentro. E o detalhe mais sujo, ela sabia que eu tomo remédio para pressão. Sabia que o médico proibiu bebida. E mesmo assim, ficou me implorando para abrir a garrafa na hora. Pelo vídeo do WhatsApp, como se a minha morte fosse um brinde. Naquele dia, alguma coisa em mim travou. Eu não sabia ainda que o líquido vermelho na garrafa podia destruir rins, cérebro, tudo. Mas eu sabia que o interesse dela em me ver bebendo era maior do que o carinho. E eu não sou burra. Foi aí que eu fiz a primeira escolha que virou a história inteira. Eu não encostei na taça. Quem bebeu foi a Linda. Antes de eu continuar, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já teve essa sensação de que alguém da família tá te dando um presente com a mão e um aperto no pescoço com a outra? Se já teve, presta atenção no que eu vou te contar. Porque eu demorei, mas aprendi na marra a ouvir esse arrepio. Tinha bolo na mesa, cheiro de café passado na hora e aquele silêncio de casa de idosa, relógio de parede, cachorro do vizinho latindo longe. Eu tinha acabado de completar 67 anos, professorinha aposentada, viúva, vivendo tranquila no meu sobradinho na Zona Norte. A campainha tocou. Eu fui até o portão achando que fosse o carteiro, e lá estava a caixa papelão grosso, fita vermelha, etiqueta da importadora chique que eu via na televisão. Quem assinava com amor? Ashley. Eu até estranhei. Minha nora sempre foi mais de presente útil panela de pressão. Jogo de lençol. Essas coisas. Mas de uns tempos pra cá, ela tinha ficado obcecada em falar de dinheiro, de seguro, de garantir o futuro. Vai vendo. Abri a caixa na pia, a garrafa brilhava, toda snob, rótulo francês, cheio de medalhinha. 2016. Não sei o que de Bordeaux. Safra premiada. E o cartão? Numa letra tão caprichada, que parecia de agenda de adolescente. Para a melhor sogra do mundo, que me acolheu como filha. Que venham muitos aniversários com esse vinho na sua taça. Com amor. Ashley. Eu li aquela frase e senti um peso atrás do estômago, mas ignorei. Velha mania de querer ser educada. 5 minutos depois. Meu celular vibrou. Era ela, chamada de vídeo. A tela abriu e eu vi o rosto perfeito. Maquiagem impecável, filtro que afinava ainda mais. Abre. Sogrinha, ela cantou, alto demais. Quero te ver brindando comigo. Expliquei, com calma, que eu ainda ia almoçar, que ia deixar para mais tarde, que o médico tinha falado dos remédios. Ela insistiu. A voz foi ficando fina, quase estridente. Ah, mas um pouquinho só. Margarida, só uma tacinha. Não vai te matar. Essa frase ficou reverberando por horas na minha cabeça. Não vai te matar. Quem solta uma frase dessas para uma mulher hipertensa, tomando 3 comprimidos por dia? Eu ri sem graça e soltei. Vou deixar para amanhã. A Linda vem almoçar comigo. A gente abre juntas. Você sabe como sua mãe gosta de vinho? Do outro lado da tela, a expressão dela desmontou por meio segundo. Foi rápido, mas eu vi. O olho dela arregalou, a boca endureceu, a respiração prendeu. Não, pra Linda não, ela cortou. Seca demais. Depois tentou consertar, mas já tinha saído. Quer dizer, é que esse vinho é muito forte. Mãe. Quer dizer, pra Linda, não é bom misturar com o remédio dela, né? Ali eu estranhei de verdade. A Ashley sempre adorou se exibir. Minha mãe merece o melhor. Minha mãe. Isso. Minha mãe aquilo. Agora do nada. O vinho maravilhoso não servia para mãe. Eu desliguei a chamada com um sorrisinho armado, mas por dentro estava gelado. Sabe aquela hora em que o seu corpo percebe, antes da sua cabeça? Minha mão pousou na garrafa e eu pensei, tem alguma coisa muito errada aqui. No dia seguinte, o sol das 11 da manhã atravessava meu corredor estreito quando a Linda apareceu no portão, com a sacola de pão francês quente e aquele sorriso cansado. Parabéns atrasado, vizinha, ela falou, levantando a sacola. Trouxe reforço pro almoço. Ela era mãe da Ashley para todo mundo.
A gente fazia piada de ser co-sogra, duas mães dividindo o mesmo filho adulto. Eu gostava dela. Jeitinho simples. Cabelo preso com presilha de plástico. Sempre cheirando a sabonete barato e amaciante. Quando ela entrou, viu a garrafa no centro da mesa. O rótulo gritava luxo no meio da minha toalha de frutas desbotadas. Uau, que chique! Quem te deu isso? Perguntou. A sua filha, eu respondi, medindo a reação dela. Linda sorriu, orgulhosa, sem nem imaginar o que ia acontecer. Eu servi o almoço: arroz, feijão, frango assado, salada simples. A garrafa continuava ali, no meio. Linda olhava, coçando à vontade. Você vai abrir, né? Ela perguntou, em tom de quem pede permissão para ser feliz só um pouquinho. Naquele segundo, eu podia ter dito não, podia ter guardado, podia ter inventado qualquer desculpa. Mas a verdade é que eu ainda não tinha coragem de bancar a minha desconfiança. Eu me sentia exagerada, paranoica, velha ranzinza. Peguei a garrafa, a rolha saiu com aquele estalo seco, cheiro de vinho forte subindo. Despejei devagar em 2 taças. A minha ficou cheia, a dela, pela metade. Eu olhei para as duas, olhei para a cara dela, olhei de novo para a cor escura naquele vidro fino. E fiz outra escolha que mudou a nossa vida. Empurrei a taça na direção da Linda e deixei a minha parada na mesa. Bebe você primeiro, amiga, depois eu tomo. Ela riu, fez um brinde cheio de carinho. Falou alguma coisa sobre saúde e muitos anos de vida. Levou a taça à boca e bebeu um gole generoso. A cada gole, meu coração dava um tranco. Eu queria gritar não, tirar a taça da mão dela, jogar tudo na pia. Mas eu ainda não tinha prova de nada. Só um arrepio e a lembrança da Ashley quase surtando quando ouviu o nome da mãe. Linda bebeu quase meia taça. Foi aí que o meu celular tocou. 23 minutos depois da primeira golada, a Ashley aparece na tela. Sem vídeo dessa vez. Só áudio. A voz dela vinha em jatos curtos, como quem correu uma maratona. Margarida, você bebeu vinho? Eu olhei para a taça intacta na mesa. Olhei para Linda, que ria de alguma história boba, sem imaginar nada. Ainda não respondi. Devagar, quem tomou foi a Linda. Silêncio. Eu juro para você, o silêncio da Ashley durou só 2 segundos, mas parecia sirene na minha orelha. Quando ela perguntou, a voz tinha mudado. Parecia metal raspando. Quanto ela bebeu? Que horas exatamente? Não era, meu Deus. Ela tá bem. Não era, leva ela no médico. Por favor. Era matemática. Dose e horário. Foi ali que a ficha caiu de vez. O sangue sumiu do meu rosto. Minha mão gelou. O ar pesou. Por quê? Ashley, eu perguntei, num tom que nem eu reconheci. Ela começou a gaguejar desculpa que era vinho forte, que podia dar tontura, que não queria que a mãe passasse mal, que estava preocupada com as duas, mas o estrago já estava feito. Quando desliguei, minhas pernas tremiam. Linda percebeu. O que foi? Margarida, você ficou branca. Eu sentei de frente para ela. Apoiei os cotovelos na mesa e falei a frase que eu nunca pensei que ia dizer na minha vida. Linda, eu acho que sua filha tentou me matar. Ela soltou a taça na mesa. O vinho balançou, quase espirrou. Não fala isso da Ashley, ela reagiu, na defensiva. Olhos marejando. A minha menina? A sua menina me deu esse vinho e quase teve um troço quando eu falei que ia servir para você. Eu cortei. E acabou de ligar perguntando quanto você bebeu e que horas. Ela não perguntou se você estava bem. Linda. Ela perguntou a dosagem. O rosto da Linda foi derretendo, como vela. Ela levou a mão à boca, começou a balbuciar. Não, não, não. Mas no fundo do olho dela, eu já via, ela sabia que tinha alguma coisa muito errada com aquela filha perfeita fazia tempo. Só não queria encarar. Foi nesse momento que começou a dar uma ardência estranha na garganta dela. Primeiro ela achou que era refluxo. Depois, dor de cabeça. Daí o enjoo veio com força. Tô meio esquisita, ela murmurou, levantando para ir ao banheiro. As mãos dela tremiam. Ali acabou minha dúvida. Eu podia estar sendo dramática, mas preferi ser dramática viva do que educada morta. Peguei o telefone e liguei para o Centro de Informação Toxicológica. A moça do outro lado
Ouviu tudo com aquela calma treinada de quem já escutou o pior. Quando eu falei vinho, presente. Ardência, tontura. A voz dela ficou séria. Dona Margarida, pega a garrafa, não joga nada fora e leva a sua vizinha pro pronto-socorro agora. Eu vou registrar como suspeita de envenenamento. Suspeita. A palavra entrou na minha cozinha como se fosse outra pessoa, sentasse à mesa e cruzasse as pernas. Eu chamei um carro de aplicativo. Enfiei a garrafa numa sacola de pano, apoiei a Linda no meu braço e fomos pro hospital público mais próximo. No caminho, eu olhava para a rua passando e pensava: se ela tivesse mandado esse vinho uma semana antes, eu é que estava aqui apagada no banco de trás. Me diz, de coração você conseguiria não pensar nisso? Conseguiria olhar para a cara da pessoa que te chama de segunda mãe, sabendo que ela calculou a hora da sua morte, no pronto-socorro? Aquela cena típica de SUS, gente esperando em cadeira de plástico, criança chorando, televisão velha ligada no noticiário sem som. A recepcionista me olhou com pressa. Pediu o documento. Queria encaixar a Linda na fila normal. Eu botei a sacola na bancada, abri e mostrei a garrafa. A gente veio porque beberam isso aqui. O Centro de Informação Toxicológica mandou trazer a pessoa e o líquido. Ela arregalou os olhos. Chamou a enfermeira. Em 5 minutos, Linda estava lá dentro, com pulseira no pulso, tomando soro. E eu sentada numa cadeira de metal, abraçada na minha bolsa e na sacola com o vinho, como se aquilo fosse uma bomba. Um médico de jaleco amassado apareceu depois de um tempo. Jovem, cara de plantão eterno. A senhora é a acompanhante da dona Linda, perguntou. Sou. Expliquei tudo de novo. O presente, a nora, a ligação, o arrepio. Enquanto eu falava, ele checava o prontuário no computador, a testa franzindo cada vez mais. Os exames iniciais dela tão alterados. A gente mandou coletar sangue e urinálise toxicológica. E ele levantou a garrafa com uma luva. Vamos mandar isso pro laboratório também. Horas depois, ele voltou. E dessa vez, o jeito dele mudou. Agora não era mais só médico cansado. Era alguém que tinha acabado de ver um monstro pela tela do microscópio. Dona Margarida. A senhora sabe o que é etilenoglicol? Não. É um componente muito comum em anticongelante automotivo. E a dona Linda tem etilenoglicol no sangue? A amostra do vinho também. Eu demorei alguns segundos para entender. Anticongelante. Carro. Oficina. Não aniversário de idosa. Ele continuou. Se ela tivesse bebido mais meia taça e não tivesse vindo hoje, provavelmente entraria em falência renal em poucas horas. Talvez nem chegasse viva ao hospital. Naquela hora, eu não chorei, não gritei, não desmaiei. Eu só senti uma calma gelada subir da barriga para o peito, uma calma que eu aprendi a respeitar. Porque é ela que vem quando eu finalmente paro de tentar ser boazinha. A garrafa de vinho tinha veneno. O veneno estava na corrente sanguínea da mulher que eu chamava de amiga. E quem tinha trazido aquilo para dentro da minha casa, com cartão florido e emoji de coração. Era a minha nora. Pronto, agora não era mais só minha impressão. Era crime. Quando a ficha de crime cai, o mundo muda de cor. Eu sentei sozinha naquele corredor de hospital, com um cheiro de desinfetante ardendo no nariz. E comecei a puxar um fio, que eu vinha fingindo que não via, faz tempo as piadas da Ashley sobre velho ser caro. Os comentários dela sobre vizinhos ricos que ocupam um apartamentão para ficar vendo TV o dia inteiro. As perguntas engraçadas sobre meu testamento. 3 semanas antes, ela tinha me trazido uma lata de cookies caseiros. Eu tinha comido 2 e passado 2 dias abraçada na privada. Na época, achei que era maionese estragada. Naquele banco de hospital, eu entendi que talvez tivesse sido o plano 1. Foi ali também que outra coisa me veio à cabeça 1 mês antes. Eu tinha ido no cartório atualizar meu testamento. Eu, desconfiada por natureza, botei uma cláusula esquisita que o advogado até estranhou. Se minha morte tiver qualquer suspeita de crime, tudo vai para uma instituição de caridade. Não para o meu filho. Eu fiz isso porque, no fundo, alguma coisa em mim já não confiava nessa obsessão da Ashley com o meu dinheiro. Ela vivia perguntando quanto valia minha casa, se eu tinha seguro, se o Kevin sabia mexer nas contas. Eu fechei os olhos e ri, sozinha, no corredor.
Você é tão boa em matar gente por dinheiro? Ashley, que esqueceu de checar a cláusula do testamento. Foi um riso curto, seco, meio desesperado. Mas naquele segundo, eu tomei uma decisão se ela queria brincar de jogo mortal com a família dos outros. Ia descobrir como é quando a velha da história resolve jogar também. Me conta, você acha exagero começar a pensar em vingança nessa hora? Porque eu, sinceramente, não acho mais. No meio dessa avalanche, tinha um detalhe, meu filho. O Kevin chegou no hospital com a camisa amarrotada do escritório, a gravata torta e o olhar de cachorro que levou bronca sem saber por quê. Quando eu contei, ele balançava a cabeça, repetindo não, não, não. A Ashley não. Mãe, você deve estar enganada. Eu só empurrei o laudo na direção dele. Tá aqui, vinho com anticongelante. Sua esposa deu de presente para mim. Quem acabou bebendo foi a mãe dela. Ele leu, as mãos tremendo. A ficha não caía. Ainda tentava achar desculpa para ela. Alguém pode ter adulterado na importadora. Pode ter sido erro de fábrica. Antes que a gente saísse no tapa emocional no corredor, entrou meu sobrinho Danilo, policial civil, cara fechada, pasta na mão. Tia, o hospital avisou a delegacia. Isso aqui agora é caso de polícia. Atrás dele veio a delegada baixa, cabelo preso num coque prático, olhar que atravessava até parede de tijolo. Nome Sara Moreira. Ela sentou na minha frente, tirou um gravadorzinho da bolsa e falou com calma. Dona Margarida, me conta tudo desde a entrega da garrafa. Eu não quero achar que a senhora é uma velha paranoica, mas se não for paranoia, a gente está falando de tentativa de homicídio qualificado. Eu contei, do começo, o cartão, a ligação insistente, o pânico quando falei da Linda, a pergunta cirúrgica sobre quanto e que horas, o envenenamento confirmado. Conforme eu falava, a expressão da delegada mudava pouquinho, o olho afinou, o maxilar travou. Ela tinha visto esse filme antes, só que com outros nomes. Ela ainda chamou a Linda, na maca, meio grogue, para confirmar os detalhes. Chamou o Kevin para falar da rotina da Ashley, das perguntas sobre meu dinheiro, do jeito que ela controlava remédio, comida, tudo. Ele tentou defender. Ela deixou ele falar, anotando. Quando terminou, ela desligou o gravador, respirou fundo e falou, olhando direto para mim. Eu já vi muita esposa dedicada virar vilã de laudo toxicológico. Dona Margarida, a diferença é que a senhora percebeu viva. A maioria só aparece para mim no relatório do Instituto Médico Legal. Ela se levantou, guardou o gravador, virou para o Danilo. Apreende essa garrafa. Registra o caso como tentativa de envenenamento. E já vamos pedir quebra de sigilo das compras dessa moça. Antes de sair, ela encostou no encosto da minha cadeira, baixou a voz, só para eu ouvir, e soltou a frase que me arrepiou mais do que o resultado do exame. E se essa Ashley perceber que a gente está indo atrás dela, Dona Margarida, prepara o coração. Gente assim não desiste. Gente assim costuma piorar. Eu fiquei ali, segurando a bolsa com força, sentindo pela primeira vez na vida que eu não estava só numa briga de família, eu estava numa guerra. E a sensação clara, gelada, cortante, de que a minha nora ainda não tinha terminado de tentar me matar. No fundo, era como se ela já estivesse olhando para minha casa, escolhendo a próxima forma de me ver morrer. E eu já começava a pensar em como virar essa mira pro lado dela. Você respira fundo comigo agora, porque, a partir desse aviso da delegada, nada mais na minha vida voltou a ser normal. Na mesma noite em que eu descobri o veneno, a assassina dormiu abraçada com meu filho, como se nada tivesse acontecido. Eu fiquei no quarto de visita da casa deles, encarando o teto, lembrando da frase da delegada ecoando na minha cabeça. Gente assim não desiste. Gente assim piora. E, do outro lado da parede, eu ouvi a risadinha dela, o sussurro meloso, amor. Que bom que sua mãe tá bem. Deus é bom, né? Se você já deitou a cabeça no travesseiro sabendo que a pessoa da cama ao lado é um perigo e mesmo assim teve que fingir normalidade, você entende a sensação. É como dormir com a porta aberta sabendo que tem cobra solta dentro de casa. A câmera daquela noite, se fosse filme, ia abrir no rosto do Kevin no escuro, iluminado só pela luz azul do celular.
A delegada tinha dado a ordem na sala do hospital. Vocês vão para casa. Vão agir como se nada tivesse acontecido. Ninguém confronta a Ashley. A gente ainda precisa que ela se sinta segura. Ele engoliu seco, sem conseguir responder. Eu queria gritar que era loucura mandar meu filho deitar com uma envenenadora, mas a frieza da delegada não deixava espaço para drama. Dona Margarida, se a gente der o bote antes da hora, ela some, destrói prova. Talvez arrume outra vítima. Se a senhora quer justiça de verdade, aguenta esse teatro mais um pouco. Depois de tudo que eu já te contei, você acha que foi fácil para mim aceitar isso? Eu tive que escolher entre arrancar o Kevin daquela casa pelos cabelos ou ficar quieta e deixar o monstro se sentir confortável mais um pouquinho. Naquela madrugada, o celular dele vibrou em cima do criado mudo. Eu ouvi do quarto ao lado, como se o som cortasse a parede. Ele atendeu meio rouco. Alô. Era ela. Voltando da aula de spinning ou sei lá que história tinha inventado para não ir pro hospital. Voz doce. Amor, como que tá a mamãe? Ela ficou chateada de eu não ter ido. Eu tô me sentindo péssima. Queria tanto estar aí. Ele olhou pela porta entreaberta. Nossos olhos se encontraram no corredor escuro. A mão dele tremia em cima do lençol. No viva voz, para eu ouvir junto, ela continuou o teatrinho. E a minha mãe? A linda, ela tá bem. Você viu ela? Ele hesitou. A delegada tinha sido clara, nada de mostrar que a gente sabia do veneno. Tá sim. Amor. Ele mentiu, engolindo seco. Ficou em observação, mas tá tudo sob controle. O médico acha que foi alguma alergia. Nada demais. Silêncio do outro lado. Silêncio pesado. Eu quase senti o cérebro dela recalculando tudo. Ai. Graças a Deus, ela respondeu, com aquela voz de novela das 9. Olha, amanhã eu passo aí. A gente leva umas flores para sua mãe e eu converso com o médico. Quero entender o que aconteceu com a minha mãezinha. Minha mãezinha. Eu fechei os olhos para não xingar alto no corredor. Você acredita que eu ainda consegui ter pena da linda? Deitada no hospital, sem imaginar que a filha de mentira dela estava mais preocupada com o cálculo de dose do que com a vida. Quando ele desligou, veio para o meu quarto. Ficou na porta, parecendo um menino de 15 anos assustado com filme de terror. Mãe, eu não sei atuar, ele confessou. Num sussurro, eu vou gaguejar. Eu vou entregar tudo. Eu sentei na cama, puxei ele para perto e falei baixo, quase colando a boca no ouvido dele. Então lembra de uma coisa só. Quem tá dormindo com um monstro é você. Se você não fingir direito, talvez você não acorde amanhã. Essa frase eu tenho certeza que é daquelas que a gente voltaria uns segundos para ouvir de novo. Porque foi exatamente ali que o jogo virou. Meu filho deixou de ser só marido apaixonado e virou peça de estratégia. No dia seguinte, a delegada Sara apareceu na minha casa cedo, de cabelo ainda úmido, café de posto na mão e olheira de quem não dormiu. A Ashley disse que vem visitar a senhora hoje de tarde, eu contei. Quer saber o que aconteceu com as mães? A delegada franziu a testa, pensou um pouco e falou: Ótimo, a senhora vai fazer uma coisa para mim. Vai ser difícil, mas eu preciso. Eu já sabia que vinha bomba. Fala. Quando ela chegar, a senhora vai agir como sempre. Vai agradecer o vinho, dizer que foi uma pena a Linda ter passado mal, mas que provavelmente foi alergia, igual o Kevin falou. E aí solta, como quem não quer nada, que o hospital comentou de chamar a polícia só por protocolo, para registrar o lote da garrafa. Para ver a reação dela, completei. Exatamente. A delegada sorriu sem humor. A senhora é muito mais perspicaz do que parece, Dona Margarida. Por dentro, eu tremia. Por fora, eu botei café no fogo e fiz bolo simples, como sempre. Você já teve que servir café para alguém que você acha que tentou te matar? A bandeja parece pesar uns 50 quilos. A Ashley chegou no meio da tarde, toda produzida, cabelo escovado, perfume doce demais. A câmera grudaria no salto-agulha dela batendo no piso frio da minha sala. Ela entrou já com a expressão treinada de preocupação. Ai, minha sogrinha! Que susto vocês me deram! Abriu os braços para me abraçar. Eu deixei ela encostar, só para sentir o corpo dela tremendo. Tremia. Não era emoção, era medo. Sentou no sofá, ajeitou a saia, fez cara de boa menina. Me conta o que aconteceu.
Eu contei uma versão editada. Pulei a parte da ligação psicótica dela, perguntando quanto e que horas. Falei só de mal-estar da Linda. Hospital. Exame. Suspeita de intoxicação. Mas o médico disse que podia ser alergia. Né? Ela interrompeu rápido demais. Às vezes esses vinhos importados vêm com conservante diferente. Disse sim, respondi, mexendo o café dela. Só falou que por protocolo, como envolve bebida, o hospital vai comunicar o caso para a polícia. Para eles analisarem o lote, essas coisas, eu juro para você, o sorriso dela rachou na hora. Não foi metáfora. O canto da boca caiu, o olho fugiu pro lado. A mão apertou a xícara com tanta força que eu achei que fosse quebrar. Polícia, ela repetiu, forçando um riso. Ah, mas que exagero, foi só um mal-estarzinho. Né, também. A minha mãe vive tomando remédio. Qualquer coisinha ataca. Minha mãe vive tomando remédio. Eu só pensei na Linda ligada no soro por causa do anticongelante. A vontade de tacar o café na cara dela veio forte. Em vez disso, eu dei um gole na minha xícara e deixei a dela intacta na mesa. Pequenos poderes. Nesse momento, o celular dela vibrou. Ela olhou a tela rápido, o rosto empalidecendo, e enfiou o aparelho na bolsa. A delegada já tinha pedido para o Danilo puxar as ligações dela. Alguma coisa ali não estava encaixando. Quando ela saiu, abraços, beijos, promessas de cuidar ainda mais da senhora. Eu fechei o portão, respirei fundo e senti a máscara tinha trincado. Agora era questão de tempo até despencar inteira. Não deu 2 dias. A delegada chamou a gente na delegacia. Eu, Kevin, Linda ainda meio fraca. Sentamos numa sala com cheiro de papel velho e ar-condicionado barulhento. Danilo entrou com uma pastinha de plástico na mão. A Ashley foi ouvida. Hoje cedo ele começou, e a coisa tá feia para ela. A câmera ia cortar pro rosto do Kevin, que até então ainda dizia talvez seja engano. Ela disse que comprou o vinho numa importadora no Shopping Center Norte e explicou. Em dinheiro, sem nota fiscal. E Kevin perguntou. E essa loja não existe, a delegada completou. Seca. Nunca existiu. A administração do shopping confirmou. Silêncio. Eu senti a Linda encolher na cadeira ao meu lado. Quando a gente perguntou se ela tinha feito alguma compra online recentemente, ela disse que não lembra, que perdeu as senhas. E quando fomos pedir o celular e o notebook para perícia, Danilo abriu um sorriso sem graça. Adivinha? Ela perdeu o celular ontem, a delegada disse, fazendo aspas com os dedos. E o notebook? O marido dela acha que está em casa, mas ela não sabe onde deixou. Eu olhei para o Kevin. Ele levou a mão à testa, finalmente entendendo que aquilo não era só coincidência. A gente pediu mandado de busca. Vamos até a casa de vocês agora, a delegada concluiu, levantando, e rezar para ela não ter limpado todas as provas. Sabe aquele momento em que a ficha da pessoa cai no chão e quebra? Eu vi isso acontecer no olhar do meu filho ali. Você lembra do que eu te contei sobre como ele defendia ela naquele instante? Nem ele acreditava mais na própria narrativa. O mandado saiu mais rápido do que eu esperava. Fomos todos para a casa deles, 2 viaturas discretas. Equipe da perícia. Vizinho curioso espiando por trás da cortina. A porta ainda cheirava ao perfume da Ashley. O quarto do casal estava arrumado demais, como vitrine de loja. Mas o guarda-roupa contou outra história. Metade das roupas dela tinha sumido. As gavetas, reviradas. Uma mala grande não estava no lugar. Ela fez mala, Kevin sussurrou, como se fosse proibido falar alto, mas não falou nada. No armário de turismo, faltava também uma mochila preta. A delegada chamou um dos agentes. Falou baixo. Puxa câmeras da rua, rodoviária, aeroporto. Ela já deve estar vazando. Na mesa do home office, o notebook, escondido atrás de uma pilha de revistas, mas ainda ali, a perícia pegou, fotografou, colocou num saco antieletrostático. O celular, nada. Ela saiu hoje cedo dizendo que ia visitar uma irmã em Goiânia. O Kevin lembrou. De repente, eu achei estranho porque ela sempre disse que era filha única. Você percebe como o castelo começa a ruir nesses detalhes, a tal irmã em Goiânia que nunca existiu, a loja de vinho de shopping que nunca existiu, a alergia que não era alergia. Quando a pessoa mente demais, se enrola na própria teia. No fim da tarde, o Danilo recebeu uma ligação e o rosto dele endureceu.
Achamos o carro dela, ele anunciou. Abandonado na rodoviária do Tietê. Porta destrancada. Porta-malas vazio. Câmeras mostram ela descendo com a mochila e uma mala de rodinha, mas não dá para ver qual ônibus ela pegou. Kevin sentou no sofá, com a cabeça entre as mãos. Então ela fugiu mesmo, murmurou. Quem foge? Foge de alguma coisa. Eu respondi, mais para mim do que para ele. No meio desse caos, um perito apareceu com um pendrive na mão. Notebook tá com senha, mas conseguimos ler uns arquivos temporários apagados. Ele falou para a delegada. Tem planilha, tem PDF de apólice de seguro, tem até currículo antigo e tem uns nomes estranhos. Ali começou a parte da história que até hoje me dá calafrio de lembrar. Horas depois, de volta à delegacia, a delegada jogou as impressões de tela na mesa. Várias folhas A4, cheias de tabelas e códigos. Na primeira página, um título. É maior que plano financeiro. Etapas de independência. Embaixo, colunas com nomes de homens, datas, valores. Thomas Bradley, 34 anos. Causa da morte, parada cardíaca. Seguro de vida, valor gordo. Beneficiária Ashley Winters. Outra linha, Marcus Chen, 36 anos. Causa da morte, falência renal. Cremado 24 horas depois. Seguro alto. Beneficiária Ashley Chen. Ela já teve pelo menos 2 maridos antes do Kevin, a delegada explicou, apontando. Um em Curitiba, outro em Florianópolis. Ambos morreram jovens, com quadro clínico estranho. Ambos com ela como única beneficiária. Eu senti a sala girar. Minha nora não era só uma mulher interesseira. Era uma profissional da morte. Na página seguinte, outra planilha. Nome do arquivo M. Henderson. Oportunidades. A coluna da esquerda tinha horário 6h30, 9 horas, 14 horas, 20 horas. A do meio, atividade. Regar. Jardim. Mangueira. Caminhada na praça. Remédios da pressão. Gaveta da cozinha. Almoço de domingo. Sobremesa. Chá. Antes de dormir. Na direita. Comentários. Possível troca de comprimidos. Adicionar substância em jarra de água da mangueira. Entregar alimento pronto. Bolos. Cookies. Meu nome estava no topo da planilha, como se eu fosse um projeto de obra. É maior que Objetivo Liberação de Patrimônio em até 12 meses. Ideal antes dos 70 anos. Repete comigo essa frase. Objetivo Liberação de Patrimônio em até 12 meses. Era assim que eu existia na cabeça dela. Não como mãe do Kevin. Não como pessoa. Como dinheiro preso num corpo velho. A delegada não parou. Abriu outra pasta com xerox de documentos. Lembra que a Ashley sempre dizia que a mãe dela era de Minas? Que sofreu muito, que criou ela sozinha? Ela perguntou, olhando para mim e para Linda. Linda, pálida, concordou com a cabeça. A gente puxou a certidão de nascimento da Ashley, usando o CPF dela que estava no currículo antigo. E puxou o registro de identidade da Linda Morrison, que está aqui com a gente. Colocou as 2 folhas lado a lado na mesa. Dona Linda, o nome da senhora não aparece em lugar nenhum como mãe dessa moça. Na certidão, tá outra mulher. Outra família. A mão da Linda foi à boca. Ela balbuciou. Como assim ela... Ela me chamava de mãe. Há anos. Ela construiu essa história para parecer mais confiável. A delegada foi direta. A senhora foi usada como cenário, como figurante. Eu olhei para Linda e senti um tipo de dor que nem é minha, mas dói mesmo assim. A mulher que quase morreu com o vinho ainda teve que ouvir que era só acessório na biografia falsa de uma assassina. Me diz, tem como sentir pena e ódio ao mesmo tempo, porque eu senti pelos 2 lados. Para fechar o quebra-cabeça, faltava ouvir alguém que conhecia a Ashley de outra vida. A delegada pegou o telefone. Discou um número que tinha achado nos contatos antigos do notebook Sarah Williams. Atendeu uma voz de mulher. Cansada, a delegada se apresentou. Explicou por cima a situação. Perguntou se ela conhecia uma Ashley Winters. Depois Ashley Chen. Depois Ashley Morrison. Do outro lado, silêncio. Depois um suspiro longo. A Ashley foi casada com meu irmão. O Marcos, a mulher disse, com sotaque puxado de sulista. Ele era maratonista, saudável. Nunca fumou,
Começou a ficar cansado, com dor, inchando. Ela sempre dizia que era frescura, que ele exagerava. Convenceu ele a não ir no médico. Dizia que era só estresse. Enquanto a Sarah falava, a delegada botou no viva voz. Eu e o Kevin ouvimos cada palavra. Quando ele morreu, ela se fez de viúva mais perfeita do mundo. Chorava, desmaiava, mas resolveu tudo sozinha. Que cremação rápida. Não deixou nem a gente ver o corpo direito. Pegou o seguro, vendeu o apartamento e sumiu. A senhora suspeitou de alguma coisa, a delegada perguntou. Eu senti que tinha algo errado. Mas sem prova? Polícia disse que foi caso médico, laudo de insuficiência renal. A voz dela falhou. E agora você me liga dizendo que ela envenenou outra pessoa. Eu fechei os olhos. Naquele momento, a raiva ganhou um sabor diferente. Não era só pela minha vida, nem pela da Linda. Era por todos os que ela já tinha enterrado na conta bancária. Ali virou outra chave dentro de mim. Não era mais uma briga entre sogra e nora. Era uma velha professora contra uma serial killer especializada em marido. Quando a ligação acabou, a delegada desligou o viva-voz. Respirou fundo e encarou a gente. A gente não tá lidando com uma amadora. Ela resumiu. Ela tem histórico, padrão, estudo. Trabalhou, inclusive, numa seguradora, na área de risco. Sabe como ninguém quanto vale a morte de alguém no papel. E agora ela tá solta por aí. Com uma mala e o meu sobrenome, o Kevin completou. Voz rouca. Eu encostei as costas na cadeira. Senti o metal frio. O medo era grande. Mas tinha outra coisa subindo junto, uma vontade quase física de ver essa mulher cair, e cair feio, para todo mundo ver. Como é que a gente pega ela? Doutora, perguntei. A delegada deu um meio sorriso, amargo. Se tem uma coisa que eu aprendi com gente assim, Dona Margarida, é que eles não suportam perder o controle da narrativa. Ela vai querer enfiar a versão dela na cabeça de alguém. Ela precisa de plateia. Ela virou pro Kevin. E quem é a plateia favorita dela? Ele abaixou o olhar. Eu. Depois de tudo que você já sabe dessa história, me responde sincero. Se fosse com você, você toparia virar isca para pegar a pessoa que quase te matou, porque foi exatamente isso que a delegada propôs na frase seguinte. Eu quero que você fale com ela. Kevin disse à delegada. Mas não agora. Não ligando. Quero que você use o que ela mais confia, sua imagem de marido bobo apaixonado. Ele franziu a testa. Como assim? Rede social, ela explicou. Você vai postar uma foto, uma lembrança com ela. Vai escrever que acredita na inocência dela. Que acha que tudo isso é exagero da polícia. Que está com saudade. Que ela pode confiar em você. Eu me mexi na cadeira, incomodada. Isso não é perigoso demais? Perguntei. E se ela voltar só para terminar o serviço? A gente não vai deixar ele sozinho, um segundo sequer, a delegada garantiu. Mas ela precisa acreditar que tem alguém do lado dela. Que o amor da vida dela ainda está disponível para ser manipulado. Kevin passou a mão no rosto. Demorou para responder. Eu não sei se consigo escrever nada para ela sem vomitar. Então escreve pensando em todas as vítimas que ela já fez, eu cortei. Gelada. Não é declaração. É armadilha. Essa foi outra frase que eu mesma reouvia na cabeça depois. Não é declaração. É armadilha. Eu nunca tinha sido tão fria em voz alta. E, ao mesmo tempo, nunca tinha me sentido tão lúcida. Naquela noite, estávamos na sala do Kevin. Só a luz da televisão ligada sem som. O celular na mão dele. A delegada do lado o orientando palavra por palavra. Ele abriu o Instagram. Rolou até uma foto antiga. Os dois em frente a um lago. Ele ajoelhado com aliança, ela com cara de princesa, emocionada. Legenda original. Ela disse sim. Usa essa, a delegada sugeriu. Lugar romântico. Memória forte. Ela não vai resistir. Kevin respirou fundo e começou a escrever. É maior. Que tem sido dias difíceis. Muita coisa sendo dita. Muita gente julgando sem saber. Eu conheço a mulher com quem me casei. Eu acredito em você. Se você quiser conversar, eu tô aqui. Sempre estive. Ele hesitou antes de postar. Olhou para mim, como se pedisse absolvição. Manda, eu falei. Cada curtida que essa foto receber vai ser mais um passo para ela cair. Ele apertou compartilhar. A foto subiu. O coraçãozinho do aplicativo,
começou a piscar. A delegada pegou outro celular, de serviço, com o rastreador pronto para identificar qualquer contato dela. A câmera ficaria nos 3 rostos iluminados pela tela. Eu, o Kevin e a delegada, todos presos na mesma espera silenciosa. 3 minutos. Nada. 5 minutos. Apareceram os primeiros comentários de amigos. Confusos, força. Mano, tamo junto. Tomara que se resolva. 10 minutos. O celular vibrou. Uma notificação privada. Não comentário público. Usuário Ash, Morrison, 92. Sem foto. Conta recém-criada. Mensagem. É maior que amor. É você mesmo. Eu não tenho muito tempo. A gente pode se encontrar onde tudo começou. No lago. Amanhã. Só nós 2. Eu posso explicar tudo. Eu li aquela mensagem por cima do ombro do meu filho e senti 2 sentimentos batendo juntos, pavor e um alívio perverso. Ela tinha mordido a isca. Então é isso. A delegada levantou, já pegando o telefone para ligar para a equipe. Amanhã, onde tudo começou, a gente termina. Eu fiquei olhando a tela, a foto do pedido de casamento à beira do lago, agora transformada em convite para uma caçada. Olhei para você, aqui dentro da minha cabeça, e pensei, agora que a gente cruza a linha de vez, a partir desse momento, não tinha mais volta. Quando eu vi meu filho colocar um colete à prova de balas debaixo da camisa social para encontrar a própria esposa, eu entendi que aquilo já não era mais família. Era guerra. Ele estava na frente do espelho, mãos tremendo, e atrás dele, a delegada ajustando o microfone na gola como se estivesse montando um teatro. Mas não era teatro. Se essa mulher calculasse um único movimento errado, ele podia cair morto no chão do lago onde tinha pedido ela em casamento. Depois de tudo que você já sabe. Me diz, tem como chamar isso de amor ainda? Ou isso já virou, assumidamente, uma armadilha para um predador? O plano foi desenhado em cima de uma mesa de plástico na sala reservada da delegacia. Cópia impressa do parque. Setas. Círculos. X marcando posição de viatura. De atirador. De árvore. Parecia joguinho de tabuleiro. Mas cada pecinha ali era gente de carne. Osso e medo. Kevin, você entra sozinho pela trilha principal? A delegada explicou, apontando o dedo. Aqui, perto do banco onde você fez o pedido. É o ponto de encontro. O microfone já está instalado na sua camisa. A gravação vai direto para a viatura disfarçada, onde eu vou estar com a sua mãe. Ela olhou bem nos olhos dele. Se ela puxar assunto de ir para outro lugar, você diz que prefere ficar ali porque tem lembranças boas. Se ela mandar você desligar o celular, você finge que desligou. O aparelho é nosso fio com você. Entendeu? E se ela... Ele engoliu seco, sem conseguir terminar. Se ela encostar em você com qualquer coisa que não seja a mão, você afasta. Se ela oferecer comida, bebida, você recusa. E se ela sacar arma? A delegada suspirou. Aí quem resolve somos nós. Eu estava encostada na parede, ouvindo tudo, com os dedos afundados na alça da bolsa. A certa altura, eu percebi que estava prendendo a respiração. Ele precisa mesmo ir, saiu da minha boca, quase sem pensar. Não dá para usar outra pessoa. Ela só confia em 2 tipos de gente. Dona Margarida, homem apaixonado, e gente que ela acha que controla. A delegada falou sem rodeios. Hoje ele é os 2. Essa frase doeu mais do que qualquer exame de sangue, mas também acendeu alguma coisa em mim. Se o ponto fraco dela era achar que mandava em todo mundo, a gente ia usar exatamente isso contra ela. O lago ficava num parque grande da cidade, daqueles com pista de caminhada, casal tirando foto de pré-wedding e criança correndo atrás de pombo. Naquele fim de tarde, o céu tinha aquela cor de novela laranja, roxo, reflexo na água. A câmera abriria num detalhe, a aliança na mão do Kevin apertando e soltando, apertando e soltando. Eu e a delegada estávamos dentro de uma Kombi branca estacionada na rua de trás, cheia de equipamento, fones de ouvido, tela mostrando imagem da câmera de longe. Outras viaturas estavam espalhadas, misturadas com os carros normais, e lá na beira do lago, eu sabia que tinha pelo menos 2 atiradores escondidos entre as árvores. Respira. Dona Margarida, a delegada, murmurou, me entregando um fone.
Quanto mais calma a senhora ficar, mais ele sente firmeza. Calma. Palavra engraçada para usar enquanto você escuta o filho chamando a própria esposa de amor, sabendo que ela já matou gente com café, chá, cookie e agora vinho. Do fone. Começou a vir a respiração dele. O barulho leve de passos na grama. Ele chegou no banco onde tinha pedido ela em casamento. Sentou. Silêncio. Eu olhava pela fresta do vidro da Kombi, tentando enxergar um vulto conhecido entre as árvores. Cada mulher de cabelo comprido que passava me fazia prender o ar. 5 minutos, 10, 15, até que a voz dela entrou no meu ouvido. Amor? Ela surgiu por trás, como sombra. A câmera de longa distância mostrou calça jeans, tênis, moletom cinza com capuz, cabelo preso num rabo de cavalo simples, fantasia de mulher comum. Ela se aproximou devagar, sorriso treinado, mas o olhar inquieto, escaneando o entorno. Mesmo assim, entrou no jogo, sentou ao lado dele, no banco, deixando uns 20 centímetros de distância. Eu achei que você não ia vir, ela sussurrou. Eu também, ele respondeu, e eu reconheci nele uma firmeza que não via fazia tempo. Ela riu sem graça, olhos marejados num choro sem lágrima. Estão falando tanta coisa horrível de mim. Kevin, começou, dizendo que eu quis envenenar a sua mãe. A minha mãe. Você me conhece. Você sabe que eu jamais faria isso. Do outro lado da linha, eu fiz força para não responder por ele. Ela continuou. Esse negócio de veneno na garrafa, qualquer um podia ter mexido. Você acha mesmo que se eu fosse fazer mal para sua mãe, eu ia mandar um presente caro? Com cartão? Deixar rastro? Isso não faz nem sentido. Parece convincente, né? Ela era boa nisso. Muito boa. É aí que eu te pergunto se você estivesse no lugar do Kevin, com essa mulher chorando na sua frente. Você aguentaria ou cederia? Ele respirou fundo, como a delegada tinha mandado, e soltou. Eu queria acreditar em você, mas tem coisa que não fecha. Ashley. Silêncio. Que coisa, a voz dela endureceu. A loja de vinho que não existe, o seu sumiço, o carro abandonado, os maridos mortos com seu nome na apólice. Ela congelou. O corpo inteiro dela travou, como uma estátua. Que maridos tentou, ainda insistindo na mentira? O Thomas e o Marcos, ele falou, com a voz quebrando, ou eu chamo de investimentos. Essa frase, eu confesso, é uma das que eu repetiria 1000 vezes se pudesse. Ainda vejo a boca dela se abrindo e fechando sem som, como peixe fora d'água. Ali, por um segundo, o poder saiu da mão dela. Ela tentou recuperar o controle. Jogou a cabeça para trás. Riu baixinho, uma risada sem humor. Então é isso. A sua mãe enfiou essas ideias na sua cabeça, né? Começou o ataque. A velha amargurada que nunca aceitou nossa felicidade agora decidiu me transformar em monstro. De dentro da Kombi. Eu só levantei uma sobrancelha. Velha, eu sou mesmo. Amargurada, ela ajudou a fabricar. Não foi minha mãe que pediu para você sumir com o notebook, com o celular. Com mala cheia de roupa, o Kevin retrucou. Não foi minha mãe que casou com 2 homens. Viu os 2 morrerem e saiu com dinheiro no bolso. Ela respirou fundo. O rosto foi mudando ali. Na frente da gente, a máscara da esposa injustiçada escorregou e apareceu uma outra mulher por baixo. O olhar ficou frio, calculado. Você não entende. Kevin, ela disse. Agora sem fingir doçura. Homem sempre acha que manda. Que decide, que protege. Vocês acham que são caçadores, mas não passam de carteira ambulante. Pausa. Eu cresci comendo pão dormido, vendo minha mãe ser humilhada por homem vagabundo. Eu aprendi cedo uma lição: mulher bonita e inteligente não precisa ser vítima de homem. Homem é que serve para pagar a conta. Ela olhou para o lago, depois de volta para ele. O Thomas era fraco, cheio de problema de coração. Eu só acelerei o que já ia acontecer. O Marcos vivia exausto, cheio de dor, mas nunca se cuidava. Eu só não atrapalhei o destino. E no final, eles me deixaram alguma coisa. Chamam isso de crime. Eu chamo de compensação. Dentro da Kombi. A delegada fez um gesto pro perito. Tá pegando tudo. Ele mostrou o monitor áudio claro. Cada palavra dela estava sendo gravada. A parte seguinte, eu nunca vou esquecer. E o Kevin perguntou, com a voz falhando.
Eu sou o que no seu caderninho? Ela inclinou a cabeça, estudando ele. Pareceu avaliar se valia a pena continuar fingindo ou se já tinha ido longe demais. No fim, o ego ganhou. Você, ela sorriu. De canto, você era o estágio avançado. Não só marido com seguro. Você vinha com bônus mãe rica, casa boa, investimentos, testamento. Você era a porta de entrada para o prêmio. Ela chegou mais perto, encostando a ponta dos dedos na mão dele. Eu vi a mão dele endurecer. Você acha que essas tonturas que você anda sentindo são o quê? Amor. Cansaço do trabalho. Estresse. O coração parou no meu peito. Como assim? Ele sussurrou. Você põe açúcar demais no café. Já reparou? Ela continuou, quase carinhosa. Eu só equilibrei a receita. Uma gotinha aqui, outra ali. Digitalina. Coisa de gente doente do coração. Em dose certa. Médico chama de remédio. Em dose errada, a vida segue. Sem você. Do meu lado. A delegada xingou baixo. Eu só consegui segurar a borda do banco com tanta força que os dedos doeram. Você tá me envenenando, o Kevin repetiu. Como se precisasse ouvir em voz alta para aceitar. Tava ela corrigiu. Tranquila. O veneno é cumulativo. Eu ia deixar você descansar de vez quando tudo estivesse pronto, seguro, aumentado. Testamento ajeitado. Sogra mais colaborativa? Essa foi, sem dúvida, uma das frases mais repugnantes que eu já ouvi na vida. Mas, ao mesmo tempo, foi o tiro que ela deu no próprio pé confessando tudo, em público. Num parque cheio de gente, com a polícia ouvindo cada sílaba. A delegada encostou o dedo no fone, falando baixo com a equipe. Ela confessou múltiplos homicídios, tentativa de homicídio do Kevin e da sogra. Envenenamento em andamento. Todos os times atentos. Lá fora, um cachorro latiu. Uma criança gritou atrás de um patinete. A vida seguia, sem saber que, naquele banco, uma serial killer estava contando o portfólio. E por que esse desespero com o vinho? Então o Kevin insistiu. Firme. Se você estava tão confiante, por que esse plano idiota que quase matou a Linda? Ela revirou os olhos. Eu não contava com a sua mãe atualizando o testamento. Né, respondeu, com um deboche que me deu vontade de atravessar o lago a nado para dar na cara dela. Quando eu descobri essa gracinha de cláusula, morreu de forma suspeita. O dinheiro vai para caridade. Tive que correr. Inventei plano novo. Acelerei. Ela riu. Curta. As coisas saíram do controle. A velha não bebeu o vinho. A outra entornou meia taça. E aqui estamos. Aqui estamos, o Kevin repetiu. Você, num banco cercado de polícia. Ela franziu a testa. Como assim? Foi o segundo exato em que ela percebeu. O olhar dela começou a varrer as árvores em volta, a pista de corrida, o estacionamento. Viu um homem parado tempo demais atrás de um quiosque. Viu outro com fone de ouvido, em posição perfeita de tiro. O que você fez? Kevin, a voz dela ficou fina. A delegada, na Kombi, levantou a mão. Agora, os rádios chiaram. Agentes começaram a se aproximar devagar, pelas laterais. Foi aí que ela fez o que gente assim faz, quando se vê encurralada, partiu para violência aberta. Tudo aconteceu tão rápido que até hoje meu cérebro repete em câmera lenta. Ela enfiou a mão dentro do moletom. Num movimento só, puxou uma pistola pequena, preta, daquelas que cabem num bolso. Eu sabia, gritou. Vocês acham que eu sou burra? Na mesma hora, os berros explodiram pelo parque. Polícia larga a arma. Pessoas correndo, crianças chorando, pato voando assustado do lago. O braço dela apontado direto para o peito do meu filho. Na Kombi, eu tentei levantar, mas a delegada me segurou pelo ombro. Fica, ordenou. Eu só consegui sussurrar. Não deixa matarem meu filho. Pelo amor de Deus. Um tiro. Não sei se foi o dela ou o do atirador. O som estourou dentro da minha cabeça. A imagem que eu tenho é do corpo dela girando meio de lado. A mão soltando a arma. Sangue espirrando do ombro. Ela caiu de joelhos, ainda tentando engatinhar na direção do Kevin. Olho arregalado de ódio. Você vai se arrepender de ter feito isso comigo, ela rosnou. Antes de ser prensada no chão por 2 policiais. Kevin também estava no chão, mas por ordem da polícia. Eu só respirei de novo quando vi ele levantar. Inteiro, tremendo.
mas vivo. Esse momento, para mim, é replay eterno o barulho do tiro, a arma escorregando para o chão e a certeza gelada de que, se os policiais tivessem demorado meio segundo, eu estaria contando essa história com meu filho no cemitério. Depois disso, tudo virou protocolo. Ambulância para o parque, maca para Ashley, viatura para testemunha, fita amarela cercando o banco romântico, que agora era cena de crime. No hospital, o Kevin passou por uma bateria de exames. O cardiologista, um senhor de cabelo grisalho e cara de poucos amigos, entrou no quarto com uma pasta na mão. Seu Kevin, eu vi aqui seu histórico. Ele começou. Você tem se queixado de palpitação, cansaço, algumas tonturas. Certo. Achei que era estresse, ele respondeu. O médico deu um suspiro pesado. A gente fez exame específico porque a polícia pediu. E? Sim, tem traços de digitálico no seu organismo. Não numa dose que vá te derrubar agora, mas suficiente para, a longo prazo, comprometer seu coração. Eu olhei para o soro pingando, para o monitor apitando baixinho. Em português claro, doutor, perguntei. Em português claro. Se continuasse do jeito que estava, em alguns meses a senhora provavelmente enterraria seu filho com um diagnóstico de morte súbita e ninguém ia desconfiar de nada. Ele saiu, deixando a bomba pendurada no ar. Eu sentei na cadeira, olhei para o Kevin e falei: ela não quase acabou só comigo, meu filho. Ela já estava te empurrando para o buraco, devagarinho, desde o primeiro café que te serviu. Essa é outra daquelas frases que cortam por dentro, mas que eu repetiria para qualquer pessoa que acha que psicopata parece normal. Dias depois, com o Kevin em casa, monitorado, remédio certo, alimentação revista, veio a notícia: a Ashley tinha sido transferida para o presídio, mas antes disso, precisava terminar de se recuperar do tiro no ombro, internada sob escolta num hospital penitenciário. Eu resisti, mas uma parte de mim não sossegava sem olhar para a cara dela sem sangue, sem arma, sem máscara. A senhora tem certeza que quer ir? A delegada perguntou. Quando eu pedi, não é obrigatório. Tenho, respondi. Ela passou meses me estudando como se eu fosse um objeto. Eu quero ver quem ela é sem figurino. No leito, ela estava sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito, braço engessado, algemas prendendo o pulso na grade. Mesmo assim, o olhar continuava afiado. Olha só, a velha valente, ela ironizou. Quando me viu entrar, veio ver o troféu. Eu cheguei perto da cama, mantive uma distância segura e falei com a calma que eu não sabia que tinha. Vim olhar nos olhos da mulher que planejou meu velório 10 vezes e falhou em todas. Ela riu. Você acha que venceu, né? Eu acho que você subestimou a pessoa errada, respondi. E isso te trouxe direto para esse colchão duro aí. Ela deu de ombros. Ou tentou. Sabe qual é a diferença entre eu e você? Margarida começou um discurso que parecia ensaiado. Eu sempre soube que ninguém ia me salvar. Que se eu quisesse sair do lugar de lixo, eu ia ter que sujar a mão. Homem sempre achou que podia brincar com a vida das mulheres. Eu só virei o jogo. Abriu um sorriso frio. Eu não mato gente por prazer. Eu mato porque é mais eficiente do que ficar pedindo aumento para o patrão. Você mata porque é vazia, eu cortei, sem levantar a voz. E como não sente nada, acha que isso é inteligência. Ela me avaliou por um tempo, em silêncio. Você dorme como à noite? Perguntou. De repente, sabendo que quase foi. Sabendo que seu filho quase foi. Eu encostei a mão na bolsa, sentindo os dedos pararem de tremer. Melhor do que você. Pelo visto, respondi, porque você vai dormir com luz acesa, algema no pulso e gente te vigiando para sempre, se Deus quiser. Ela estreitou os olhos. Essa história entre a gente ainda não acabou, velha. Essa frase gruda na lembrança. Na hora, eu achei que fosse só bravata de bandida, que vai pegar perpétua. Hoje, eu sei que era mais do que isso. Meses depois, veio o julgamento. Advogado caro, tentando pintar ela de vítima de traumas. Laudo psicológico falando em transtorno de personalidade. Blá, blá, blá. No fim, a prova era tanta que o próprio advogado aconselhou: melhor confessar, tentar um acordo, ou a senhora pega tudo no máximo. Ela aceitou.
Falou culpada com a mesma naturalidade com que um dia tinha dito aceito no lago. Confessou as mortes anteriores. As tentativas comigo e com o Kevin. A manipulação da Linda. Tudo. O juiz somou as penas, como quem faz conta de mercado homicídios qualificados. Tentativa de homicídio. Envenenamento. Porte ilegal de arma. Resistência à prisão. Deu mais de 80 anos em regime fechado. Na prática, para uma mulher da idade dela, era cadeia para a vida inteira. Na saída da audiência, Marcos e Thomas existiam ali nos rostos da família deles. A irmã do Marcos, aquela que tinha falado com a gente ao telefone, veio até mim. Obrigada por não ter feito de conta que não viu, ela disse, com os olhos cheios d'água. Se não fosse a senhora, ela ia continuar colecionando viúvas. Eu abracei aquela mulher que eu nunca tinha visto na vida como se fosse parente. Porque, de certo modo, éramos. Compartilhou o mesmo monstro na mesa da cozinha. Naquela noite, eu cheguei em casa. Fechei a porta com 2 voltas de chave. Larguei a bolsa na cadeira e sentei na beira da cama. Pela primeira vez em muito tempo. Eu consegui deitar sem olhar para a janela a cada 5 minutos. Meu filho estava vivo, tratando do coração, voltando a comer com gosto. A Linda continuava vindo aqui, trazendo pãozinho fresco e um olhar ainda meio perdido, tentando reconstruir a ideia de filha dentro da cabeça, e a mulher que tinha transformado meu nome em oportunidade de patrimônio em 12 meses estava trancada atrás de muro alto, com guarda na porta. Eu encostei a cabeça no travesseiro e pensei, pronto, eu sobrevivi. Eu e os meus. Essa história acabou. Mal sabia eu que, do outro lado daqueles muros, a tal história que não acabou que ela tinha cuspido no meu rosto ia ganhar corpo e que, para essa mulher, perder no tribunal não era suficiente. Ela ainda precisava provar que poderia atravessar qualquer grade para vir buscar a dívida, na cabeça doente dela. Eu devia, e foi exatamente essa sensação de alívio furado que me acordou no meio da madrugada, com um aperto no peito que eu não sabia explicar. O telefonema que eu menos queria receber na vida chegou às 6h42 da manhã, com o som do meu despertador ainda ecoando no quarto. A serial killer que eu ajudei a prender tinha fugido. Eu atendi achando que era o Kevin mandando bom dia. Do outro lado, era a voz seca da delegada Sara Dona Margarida. A gente tem um problema. Depois de tudo que você já sabe. Imagina ouvir isso logo cedo, com o café nem passado ainda. É o tipo de frase que já vem com gosto de vômito na garganta. Como assim? Fugiu? Eu perguntei, sentando na cama de supetão. O sol ainda nem tinha alcançado a janela inteira. Minha casa estava naquele silêncio de manhã, só o barulho distante do caminhão do lixo na rua. Tava tudo normal. E, ao mesmo tempo, não tinha mais nada normal. Do outro lado, a delegada respirou fundo. Eu ouvia, por trás da voz dela, um burburinho de gente, rádio chiando, som de sirene ao longe. Hoje de madrugada ela reclamou de dor forte na barriga. Crise aguda. A delegada falava num tom que misturava raiva e vergonha. O médico de plantão suspeitou de apendicite. Autorizou remoção para o hospital. 2 viaturas, 2 agentes. Procedimento padrão. Eu já via o filme na minha cabeça maca, corredor branco, luz fria. No caminho, ela começou a convulsionar. Os policiais soltaram uma das algemas para ajustar a contenção. A delegada continuou, a voz endurecendo. Chegando no hospital, na sala de triagem, ela se jogou no chão, fingindo um colapso pior. Quando um dos agentes se abaixou, ela arrancou um bisturi do balcão e abriu o próprio braço, para espalhar sangue e confusão. Eu segurei o telefone tão forte que a mão doeu. Ela feriu um dos guardas e saiu correndo para o fundo, pelo acesso dos funcionários. Tinha uma porta de serviço mal trancada. Ela atravessou o estacionamento, pulou um muro baixo e sumiu no matagal atrás do hospital. Silêncio. A senhora entendeu. Ela fechou. A Ashley está na rua, ferida, mas solta, e com uma obsessão muito específica. Eu fiquei olhando para o espelho do meu quarto, o cabelo todo amassado, pijama velho, cara amarrotada, e tive uma sensação muito clara. Eu estava olhando para o alvo dela. Dali a meia hora, minha casa parecia cena de série policial. Viatura na porta,
Policial na calçada. Vizinho espiando por detrás da cortina. O Kevin chegou correndo, sem nem trocar de roupa. Camiseta amarrotada, chinelo, olho arregalado. Como que deixa uma mulher dessas fugir? Ele começou a gritar com a delegada. No meu quintal mesmo. Ela tentou matar metade da minha família. A delegada não abaixou a cabeça. Eu não tô aqui para pedir desculpa. Tô aqui para impedir que ela termine o serviço. Ela respondeu, direta. Vamos focar nisso. Ela entrou comigo na cozinha. Abriu uma pastinha de plástico. Tirou umas fotos impressas. A câmera grudaria no papel parede branca do hospital. Lambuzada de sangue. Letras rabiscadas com pressa. Eu li devagar, sentindo o estômago virar. É maior que Margaret owes me a debt. É maior que a Margarida me deve uma dívida. Eu quero que você pare um segundo e imagine ler o seu próprio nome escrito com sangue de psicopata numa parede. É o tipo de imagem que cola na retina. Ela escreveu isso antes de fugir. A delegada explicou. A voz grave. Esse recado não é para mim, nem para a justiça. É para a senhora. Eu passei a ponta do dedo nas letras impressas, sem encostar de verdade. E só pensei uma coisa, ela não fugiu do sistema. Ela fugiu para vir até mim. Nos dias seguintes, minha casa virou um aquário. Polícia em revezamento na calçada. Viatura na esquina. Carro descaracterizado na rua de trás. Eu não dava 2 passos sem alguém perguntar para onde eu ia. É para sua segurança, Dona Margarida repetiam. Kevin e Linda praticamente se mudaram para cá. De noite. Eles dormiam em colchão no chão da sala. Cada barulho na rua fazia todo mundo prender o ar. A televisão ficava ligada sem som, só para dar a sensação de que tinha mais gente. Eu ia até o portão. Via a rua, aparentemente normal, moto passando, vizinha carregando sacola de mercado, cachorro xixiando no pneu da viatura. Mas em qualquer rosto desconhecido eu enxergava o vulto dela. Depois de tudo que já te contei, me diz, você conseguiria viver normalmente sabendo que uma mulher que te estudou por meses, que envenenou gente como se estivesse temperando comida, tá mancando por aí com seu nome na testa? Eu não conseguia, mas também não queria virar refém dentro da minha própria casa. As informações começaram a pingar, desordenadas. Nos dias seguintes, primeiro, um policial bateu na porta com um olhar tenso. Teve uma ocorrência na rodoviária da Barra Funda. Uma mulher com o braço enfaixado, usando casaco largo, foi vista mexendo no lixo atrás de uma lanchonete, procurando remédio, comida, qualquer coisa. Quando foram abordar, ela correu. E vocês acham que... Comecei. A descrição bate. Dona Margarida, ele confirmou. Cabelo preso, magra, mancando. No outro dia, outro informe farmácia. 24 horas assaltada por uma mulher sozinha, sem arma, que entrou pedindo antibiótico. Depois empurrou o balconista e saiu correndo com uma sacola de remédio e gaze. Nas câmeras, ela olhava para baixo, mas o formato do rosto, a delegada jurava que era ela. Ela estava ferida, provavelmente com infecção, mas ainda era perigosa, talvez até mais. Um bicho acuado morde mais forte. À noite, eu não dormia. Ou melhor, eu dormia aos pedaços. Qualquer estalo virava ameaça. Um gato passando em cima do muro parecia um corpo escalando. Teve uma madrugada em que o vento bateu na janela do quarto e eu levantei com o coração disparado, certa de que estava ouvindo passo no quintal. Fui até a cozinha. Olhei pela cortina. O quintal, vazio. Só o varal balançando. Eu sentia vergonha de estar com medo. Ao mesmo tempo, tinha uma parte de mim que estava com raiva de quem dizia calma. Ela deve ter fugido para longe. Gente assim não foge para longe, eu falava para a delegada, tomando café na mesa, com olheira até o queixo. Ela não é assaltante de celular. Ela tem alvo. Ela tem plano. Eu sei, a delegada concordava. Por isso você tá cercada. Você no meu lugar ia querer o quê? Mais polícia, menos polícia, mudar de casa, sair do país. Eu ficava me perguntando isso o tempo todo. Mas, no fundo, eu sabia se eu corresse. Ela ia atrás. E aí eu seria caçada em terreno que eu não conheço. Pelo menos na minha casa. Quem conhece cada barulho sou eu. Um detalhe que ninguém te conta sobre proteção policial, ela é porosa. Policial também cansa. Também pisca. Também olha pro celular. Tem troca de turno.
Tem a tensão que cai. Você vive com a sensação de que está segura e vulnerável ao mesmo tempo. Teve uma tarde em que eu fui até o portão só para olhar a rua e vi um dos soldados mexendo no telefone, rindo de alguma coisa. Por um segundo, eu tive vontade de arrancar o aparelho da mão dele e gritar. A mulher que quer me matar fugiu do hospital usando um bisturi. Você acha mesmo que ela não consegue passar por você olhando para o Instagram? Não fiz isso. Mas a raiva ficou. Esses microgestos viraram gasolina para outra coisa crescendo em mim, a decisão de que, se ela aparecesse ali, eu não ia só gritar por socorro, eu ia estar pronta. Na semana seguinte à fuga, a delegada veio com uma cara que eu já reconhecia tinha notícia boa e ruim. A boa é que ela tá machucada e longe de ter estrutura para planejar, nada mirabolante começou, abrindo a pasta em cima da minha mesa. Tá sobrevivendo de resto de comida, remédio roubado, ajuda de gente que não sabe quem ela é. E a ruim perguntei. Ela me deu uma folha com uns prints de câmera de ônibus, de esquina, de portaria, em todas. Um vulto com casaco, capuz, cabeça baixa. Mas numa delas, o rosto apareceu de lado, embaçado, e dava para ver o jeito do queixo, da boca. Era ela. Isso aqui é a rua de trás da sua casa. De anteontem, a delegada disse, horário 3h40 da manhã. Eu senti o chão sair um pouco debaixo do pé. Ela já tá testando o perímetro, a delegada concluiu. Vendo horário de troca de guarda. Ponto cego. Tudo. Eu olhei para o quintal pela janela, como se ela pudesse estar ali naquele momento, atrás do muro, ouvindo. Um arrepio frio subiu pela coluna. Então ela não fugiu de mim, eu murmurei. Ela tá vindo. É um pensamento que dói de repetir. Mas repito, para você sentir o peso, ela não estava fugindo da justiça. Ela estava vindo cobrar a dívida que escreveu com sangue na parede. Na noite do meu maior medo, a câmera abriria no relógio digital do meu micro-ondas 2:17 da manhã. Números verdes acesos no escuro da cozinha. Eu tinha acordado com a boca seca. Fui pegar água. A casa estava silenciosa. Só o barulho do ventilador de teto no quarto do Kevin e da Linda, que dormiam na sala. A viatura ainda estava lá fora, eu conseguia ver o reflexo das luzes no vidro da janela. Peguei o copo, enchi na torneira. Estava voltando para o corredor quando o telefone fixo tocou. Sim, o fixo. Esse detalhe importa. O celular todo mundo conhece. Rastreia. Bloqueia. O fixo é quase fantasma. Ninguém mais liga para ele. Ninguém... Além de quem quer evitar rastreio óbvio, o som me assustou tanto que eu quase deixei o copo cair. Deixei o coração no chão, mas a mão segurou o vidro. Olhei o visor. Número desconhecido. Eu podia não atender, podia deixar tocar até desligar, mas no fundo, eu já sabia quem era. E, se era ela, eu precisava ouvir. Peguei o fone. Alô. O silêncio do outro lado durou uns 3 segundos. Depois... A voz apareceu, rouca, baixa, como se estivesse rindo e cuspindo ao mesmo tempo. Boa madrugada, Margarida. Já tomou seu remédio da pressão hoje? Eu não respondi de cara. Meu corpo inteiro reagiu antes da mente mão suando. Ouvido quente, visão estreitando. Eu podia jurar que dava para ouvir o sangue correndo dentro da minha cabeça. Você devia estar na cadeia, eu consegui dizer. Segurando o fio do telefone, como se fosse pescoço dela. Ela deu uma risadinha curta. Eu devia estar muita coisa. Né? Ironizou. Esposa perfeita. Nora dedicada. Viúva exemplar. No fim, o único papel que me coube foi o de vilã na sua historinha de heroína velha. Você não é vilã de historinha. Você é criminosa com CPF, laudo e sentença. Eu cuspi de volta. E vai voltar pro buraco de onde saiu. O jeito que ela suspirou me deu mais medo do que se tivesse gritado. Você não entendeu ainda, né? Ela disse. Calma demais. Você mexeu no meu sustento, me humilhou na frente de todo mundo. Me tirou a única coisa que eu respeito nesse mundo. O controle. Pausa. Quando você tirou de mim a chance de transformar sua morte em lucro, eu perdi dinheiro. Quando me colocou na cadeia, eu perdi poder. Agora, eu tô vindo cobrar. Essa frase, eu tô vindo cobrar, eu ainda escuto às vezes antes de dormir. A polícia tá te procurando, eu retruquei.
Tem gente armada na minha porta. Você não vai passar. Ela soltou um "ah" debochado. Eu tô vendo", respondeu. Aliás, o da madrugada é sempre o mais sonolento, né? O da 1 às 3, segue o protocolo bonitinho. Mas esse agora já checou o celular 3 vezes, desde que eu tô aqui. O chão desapareceu debaixo de mim, aqui onde perguntei, com a voz falhando pela primeira vez. Ela riu, baixinho. Olha pela janela da cozinha, Margarida. Eu não lembro de ter andado até a janela. Só sei que de repente eu estava ali, com o telefone grudado na orelha, a mão livre puxando devagar a cortina, com medo do que ia ver. O quintal estava meio iluminado pelo poste da rua, a viatura parada na frente, o policial encostado no carro, cabeça baixa, mexendo no celular como ela tinha dito, e lá no fundo, encostado no limite do terreno, quase na linha do muro baixo que separava meu quintal do terreno baldio de trás, tinha um vulto, uma figura magra, de casaco escuro, capuz, um braço enfaixado improvisado com pano, uma perna apoiando mais que a outra. Mancando. Ela estava ali, em carne, osso e infecção, olhando direto para minha janela. A voz dela veio pelo telefone, sussurrada, como se estivesse ao meu lado. Viu? Margarida nem grade, nem polícia, nem sentença me impedem de chegar na sua porta. Eu recuei um passo, o coração batendo na garganta. Podia ter desabado, gritado, chamado o Kevin, berrado pro policial, mas alguma coisa em mim travou num lugar diferente. Eu lembrei da velha que ela tinha subestimado. Lembrei da planilha com meu nome como oportunidade. Lembrei do vinho, dos cookies, do veneno no sangue do meu filho. E pensei numa coisa muito simples. Eu não ia morar no banheiro do medo pelo resto da vida. Se você tá tão confiante assim... Entra, eu sussurrei. Mais pra mim do que pra ela, enquanto desligava o telefone devagar. Vem ver como é uma velha preparada. A verdade é que, naquela noite, enquanto ela se arrastava pelo terreno baldio, eu já estava decidindo que não ia ser caça. Eu ia virar armadilha. Você sente o ar pesando aí também. Só de imaginar o que veio depois, quando eu desliguei o telefone com a psicopata me olhando do fundo do quintal, eu entendi que a pergunta da noite não era se ela ia entrar. Era como e quando. Eu estava sozinha na cozinha, com aquele vulto mancando encostado na cerca, e senti nitidamente que se eu só gritasse por socorro, eu ia viver o resto da vida como figurante da minha própria história. Depois de tudo que você já sabe, me conta, você correria pro quarto e se esconderia? Ou ia querer ver até onde vai alguém que jurou que você deve uma dívida? Primeiro, eu fiz a coisa sensata. Fui até o corredor. Acordei o Kevin sacudindo o ombro dele com força. Ele levantou assustado. Coração disparado. Mão indo direto pro peito. Reflexo de quem quase foi envenenado até a morte. O que foi, mãe? Ela tá aqui, eu disse. Seco, no quintal. O rosto dele perdeu a cor na hora. A gente liga pra polícia. A polícia tá lá fora olhando pro celular. Kevin, eu cortei. Eu vou ligar. Mas você vai fazer outra coisa pra mim agora. Ele me encarou, sem entender. Eu coloquei as mãos nos ombros dele e falei devagar. Pra ficar claro, sobe pro quarto. Tranca a porta. Empurra o guarda-roupa se precisar. Hoje à noite ela não vai te ver. Se é pra alguém encarar essa mulher, vai ser eu. Ele começou a protestar, a dizer que não me deixaria sozinha. Eu levantei a mão. Eu já te salvei uma vez sem você saber, quando não bebi aquele vinho. Agora você me obedece e me deixa fazer isso do meu jeito. Essa frase, eu confesso, é uma daquelas que eu mesma reouvia na cabeça depois. Agora você me obedece e me deixa fazer isso do meu jeito. Porque foi exatamente ali que a velha professora cansada virou a estrategista da cena. Quando ele subiu, eu fechei a porta do quarto dele por fora e enfiei a chave no bolso do meu hobby. Fui até a sala, respirei fundo. Peguei meu celular e disquei pro número da delegada, com o coração batendo na garganta. Ela atendeu na segunda chamada. Voz de quem já dormia com o rádio na mão. Dona Margarida. Ela tá aqui, no fundo do meu quintal, agora. Ouvi o barulho dela levantando, cadeira arrastando, alguém perguntando, o quê? Ao fundo? Não faz nada sozinha. Eu tô há 5 minutos. Daí ela disse, mantém ela falando. Se conseguir.
Olhei pela janela de novo. O vulto continuava lá, meio curvado, observando. Traz gente para entrar pela frente. Eu vou puxar ela pela cozinha, eu respondi. Que história é essa de puxar a delegada quis saber? Se essa mulher gosta tanto de achar que manda em tudo, eu vou dar para ela a ilusão de que tá no comando mais uma vez. Só que dessa vez quem tá escrevendo o roteiro sou eu. Desliguei antes que ela pudesse me proibir. Você faria diferente? Eu sabia que a Ashley precisava de duas coisas para se sentir forte, plateia e discurso. Se eu desse isso para ela, ela ia falar demais. E falar demais sempre foi o ponto fraco dela. Peguei uma faca média na gaveta. Nada de filme de terror, só uma faca de cozinha bem afiada. Não para virar heroína de ação aos 67 anos, mas para garantir que, se ela chegasse perto demais, eu não ia pro chão sem luta. Coloquei o celular em cima da geladeira, viva voz ligado, chamada em andamento para a delegada de novo, mas sem falar. Deixei a linha aberta. Sara, você me escuta, mas eu não falo, sussurrei. Só uma vez. Se ela entrar, você vai ter um monólogo inteiro de presente. A câmera ali seria linda close no celular apoiado, luz da tela fraca, ícone de ligação ativa, e a faca brilhando fraco na minha mão. Fui até a janela, puxei a cortina inteira agora. Ela me viu, eu vi que viu. E fiz o que ela não esperava, abri a janela. Você veio mancando tudo isso só para ver uma velha de pijama. Ashley, eu falei, voz firme. Vai entrar ou vai ficar aí fazendo sombra? Ela deu 2 passos para frente. O rosto agora mais claro na luz do poste. Estava abatida, olheira funda, pele suja, cabelo grudado. A faixa no braço estava encharcada de sangue velho. Mesmo assim, o olhar não tinha perdido o brilho de cobra. Engraçado, ela respondeu. Rouca. Achei que você estaria escondida embaixo da cama. Tremendo. Já tremi demais por sua causa, falei. Cansei. Ela riu, e a risada virou tossida no meio. Abre a porta dos fundos, pediu. Vamos conversar direito. Só eu e você. Eu fechei a janela. Fui até a porta da cozinha. Destranquei e abri só até a altura da corrente de segurança. O metal fez aquele barulhinho de filme. Você que estudou tanto minha rotina devia saber, eu ironizei. Aqui em casa, a visita entra pela frente. Mas para você, eu abro a cozinha. Ela se aproximou devagar, mancando. Passou pelo portãozinho lateral e parou a uns 2 metros da porta. A essa altura, eu já conseguia sentir o cheiro dela suor. Sangue. Hospital, rua. Tira a corrente. Margarida, ela insistiu. Ou eu arrebento essa madeira. Eu respirei fundo e fiz. Tirei a corrente, abri a porta inteira. A faca continuava abaixada, encostada na lateral da minha perna, fora da vista, mas ao alcance. No fundo da rua, eu ouvi o ronco de um motor mais forte. Viatura vindo. O tempo corria. Ela entrou na minha cozinha como se fosse dona da casa. Olhou ao redor, passando a mão na mesa, no encosto da cadeira, como se estivesse revisitando o cenário de novela. Engraçado, comentou. Eu passei meses imaginando você caída aqui no chão, com espuma na boca e xícara quebrada. E olha só, firme e forte, né? E você passou meses se vendo rica com o meu dinheiro. E olha só, fedorenta e mancando, retruquei. Ela deu um meio sorriso torto. Você sabe que, mesmo que me prendam de novo, você nunca mais vai andar tranquila. Né? Começou o discurso. Como eu esperava. Eu posso estar atrás de grades, mas sua cabeça vai ficar aqui comigo, nessa cozinha. Revendo essa noite, eu me encostei na pia, fingindo um cansaço maior do que sentia. Se você veio até aqui só para fazer terrorismo psicológico, tá fraco pro seu currículo, viu, respondi. Achei que Guru da Morte fosse mais criativa. Ela veio chegando mais perto, apoiando a mão boa na mesa. Você virou minha dívida aberta, Margarida falou, num tom quase carinhoso. Eu planejei cada detalhe da sua morte. Estudei seus remédios, seus horários, sua casa. Você estragou meu melhor trabalho. Ela ergueu o queixo. Eu precisava olhar no seu olho antes de ir embora, para você saber que foi por pouco, muito pouco. Eu podia ter ficado só ouvindo, mas tinha outra carta para jogar. Engraçado você falar de detalhe, eu cortei.
Porque tem um detalhe que você esqueceu dessa vez. Ela franziu a testa. O quê? Que você não tá mais no tabuleiro sozinha. Eu dei um passo para frente, deixando a faca ainda escondida. Apontei com o queixo para a faixa suja no braço dela. Você acha mesmo que fugiu do hospital só com corte e corredor vazio? Ela me olhou com impaciência. Você tá delirando, velha. Eu sorri. Agora era minha vez de montar teatrinho. Acha que ninguém pensou em pôr uma coisinha a mais no seu curativo? Antes de te colocar na ambulância, eu continuei, fingindo uma segurança que eu não tinha. Um rastreador colado na pele, por exemplo, desse tamanho aqui. Ó, fiz um círculo pequeno com os dedos, invisível até para quem acha que é esperta demais. Eu vi o olho dela tremer, 1 milímetro, mas tremeu. Mentira, ela sussurrou. Confere. Eu rebati. Seco. A cada passo mancado que você dá, tem um pontinho piscando num mapa lá na delegacia. Por isso você ainda não tomou um tiro dentro desse terreno baldio. Isso era blefe, mas era um blefe embalado com uma verdade. A polícia já devia estar chegando. Essa frase, a cada passo mancado que você dá, tem um pontinho piscando num mapa. Eu mesma teria salvo se fosse áudio, porque foi ali que eu vi, pela primeira vez, o medo real passar pelo rosto dela. Ela recuou meio passo, vacilando. Você tá inventando isso para me desestabilizar, disse, tentando recuperar a pose. Tô mesmo, eu admiti. Sem dó. E tem mais uma coisa que você esqueceu. Mulher inteligente, você nunca consegue ficar calada. Apontando pro alto com o olhar, fiz ela seguir meus olhos. Sabe esse celular aqui, em cima da geladeira, ele não tá só jogado aí. Ela viu o aparelho, a tela virada para baixo. A luzinha fraca de chamada ativa. Desde a hora em que você pisou nesse quintal, cada barbaridade que você falou tá indo direto pro ouvido da mesma pessoa que botou atirador na sua cara lá no lago. Nesse momento, como se fosse combinado, e era, a voz da delegada saiu pelo viva-voz, fria. Boa noite, Ashley. Gostou do microfone da dona Margarida? O áudio tá cristalino. O susto dela foi tão grande que ela quase perdeu o equilíbrio da perna boa. Vocês, gaguejou, vocês montaram isso? Eu não chamei a polícia para me salvar, eu falei. Baixinho, só para ela. Eu chamei para assistir. Esse, para mim. O replay perfeito, a frase, o silêncio e o barulho das botas dos policiais entrando pela porta da frente. O barulho da casa encheu de gente em segundos. Policiais pela sala, pela porta do fundo, lanterna, arma em punho, vozes firmes gritando. Parada a polícia larga, qualquer objeto, joelho no chão. A Ashley olhou para os lados, como animal encurralado. Por um segundo, achei que ela ia pular em cima de mim para tentar me fazer de escudo. Levantei a faca, pronta para cortar o que viesse. Mas o braço ferido não deixou. Ela tentou dar um passo para trás. Tropeçou no tapete da cozinha e caiu sentado, apoiando a mão boa no azulejo. A delegada entrou pela porta da frente. Arma apontada, colete, cabelo preso. Parecia menor do que eu lembrava e, ao mesmo tempo, ocupava o ambiente inteiro. Acabou. Ashley, ela disse, sem gritar. Levanta as mãos devagar. Mesmo no chão. A maldita ainda tentou ter a última palavra. Eu posso até voltar para a cadeia, ela murmurou, levantando as mãos como mandaram. Mas essa velha nunca mais vai dormir tranquilo. Ela virou o rosto para mim, sorriso sujo. Eu não preciso estar solta para morar na sua cabeça, Margarida. Eu encarei de volta, sentindo a faca pesar menos na mão agora que estava cercada de policial. Você já foi inquilina aqui dentro, respondi, apontando para o próprio peito. Mas hoje eu despejo. Ela riu, mas foi riso curto. Em segundos, já estava com algemas novas, sendo levantada por 2 agentes, mancando mais ainda. Quando levaram ela pela porta, o que ficou na minha cozinha foi só o cheiro de suor, sangue seco e alvejante que ainda ia entrar. E, pela primeira vez, não ficou ela. 2 meses depois, você quase não diria que é a mesma casa. Domingo de manhã, sol entrando pela janela, cheiro de café fresco, pão na chapa estalando na frigideira. Kevin sentado na mesa de camiseta simples, rindo de alguma bobagem da televisão, o monitor cardíaco dele finalmente guardado no armário. Linda vinha todo domingo com uma sacola de pão francês,
como se quisesse resgatar um pedacinho de normalidade nos nossos rituais. Às vezes, eu pegava ela olhando para o vazio, pensando na filha que nunca foi dela, mas, aos poucos, o peso no olhar dela foi mudando, saiu da culpa e parou mais no alívio. A Ashley presa, dessa vez num presídio de segurança maior, com escolta dobrada e histórico de fuga, colado na ficha. O advogado apelou, chorou, esperneou. O tribunal só aumentou a vigilância. Eu recebi notícia de que a irmã do Marcos e a família do Thomas começaram a se organizar para processar seguradora, para reabrir laudos antigos, para, de algum jeito, limpar a memória dos mortos daquela mulher. Saber disso não devolve ninguém, mas alinha alguma coisa aqui dentro. É como se cada informação nova reescrevesse uma linha do coitado. Morreu cedo pro não. Ele foi assassinado. Você lembra do que eu te contei sobre subestimar mulher velha? Pois é, no fim, não foi policial musculoso, nem detetive de cinema. Foi uma professora de português aposentada que estragou o modelo de negócios de uma serial killer. Outro dia, o Kevin levantou os olhos do café e perguntou, do nada: Mãe, você ainda pensa nela todo dia? Eu parei com a faca em cima do pão, olhei para a janela, para o quintal que naquela noite quase virou cena final da minha vida. Penso menos do que antes, respondi, honesta. E quando penso, não é mais com medo, é com raiva educada. Raiva educada, ele riu. Raiva que aprende. Kevin, expliquei. Ela me ensinou uma coisa que eu queria ter aprendido de um jeito mais leve, se você sente que tem algo errado. Tem. E se você não se protege, ninguém faz isso por você. Eu vi o olho dele encher d'água. Eu quase trouxe a morte para dentro de casa achando que era amor. Não foi quase. Meu filho, cortei. Sem dó. Você trouxe, sim. Mas também ajudou a botar para fora. A diferença é que tem gente que morre sem nunca enxergar com quem dorme. Você acordou a tempo. Essa frase é dura. Eu sei. Mas é justamente por ser dura que ela merece ser repetida. Às vezes, o tapa que salva vem de quem te ama. E eu segui vivendo. Comecei a dormir com a janela entreaberta de novo. Voltei a regar minhas plantas sem achar que a água estava contaminada. Consegui tomar um café feito por outra pessoa sem pensar. Será que tem remédio a mais aqui? Teve uma noite em que eu me peguei fazendo algo que eu nem imaginava. Sentei na frente do celular, apoiei ele num monte de livro e comecei a contar essa história em voz alta, pro vazio da sala, para ver se a voz tremia. Meu nome é Margarida. Tenho 67 anos. Sou professora aposentada. E minha nora tentou me matar com vinho de aniversário. Eu comecei, olhando direto para a câmera. Fui falando, deixando sair tudo o presente. O veneno, o hospital, a fuga, o quintal, a cozinha. No meio, eu parava, olhava para mim mesma na tela e pensava: se alguma velha do outro lado da cidade ouvir isso e desconfiar do presente errado, já valeu. Depois de tudo que você ouviu de mim, eu quero te perguntar uma coisa. Do fundo do meu peito, você está prestando atenção em quem te oferece copo, comida, carona inocente? Você está ouvindo aquele arrepio que você empurra para baixo, com medo de parecer exagerada? Porque se alguém tivesse dado o nome pro medo mais cedo na vida da Linda, do Thomas, do Marcos, talvez eles estivessem tomando café com a gente hoje. Eu não sou psicóloga, nem policial, nem especialista em crime. Eu sou só uma mulher velha que passou a vida inteira ensinando o jovem a interpretar texto e que um dia teve que aprender a interpretar o sorriso da própria nora para não morrer. Se um dia você se pegar no lugar do Kevin, tentando decidir se acredita em quem te ama ou nos fatos que estão gritando na sua cara, lembra do que aconteceu com ele. Amor sem olho aberto é tapete de velório para gente esperta. E se você se pegar no meu lugar, percebendo que alguém fez conta com a sua morte, eu espero de verdade que você escolha a coisa mais feia que eu escolhi parar de ser boazinha. Porque, no fim, não foi a polícia que tirou a Ashley da minha casa naquela noite. Fui eu que decidi que aqui não é vitrine de psicopata. Aqui é terreno de mãe,